Está conosco, meus irmãos, aqui o nosso querido irmão Sidney Valger. A paz do Senhor, Sidney. Paz do Senhor, irmão Rodrigo. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos ouvindo aí na programação. É uma bênção de Deus poder estar com vocês, uma alegria também, né? Graças a Deus. Sidney, quantos anos você está, Sidney? Hoje estou com 41 anos. 41 anos, hein? Estamos juntos então, né? O tempo vai passando, né? Eu vou fazer 42 já agora, semana que vem já, né? Que benção. Graças a Deus, somos contemporâneos aí então, né? E Sid, tu é da cidade de Três Coroas, um dos irmãos aí alcançados, né, pelo Desafio Jovem, e eu acho que até foi num período que tinha pouca gente, né, recuperada de Três Coroas, e tu foi um dos primeiros aí, vamos dizer assim, né, que fez o tratamento, recuperou e ficou firme, está até hoje firme no desafio, na igreja, servindo a Deus, né? E vindo da cidade de Três Coroas, né? Como é que era a tua vida, Sidney, antes do Desafio Jovem? O que te aconteceu e que te fez chegar um dia ao Desafio Jovem? Bom, primeiramente, voltando à pergunta, né? Três Coroas tinha uma grande dificuldade de recuperar pessoas, né? Apesar que existia muitos drogados já naquela época ali eu falo da época de 99, 2001 que eu me recuperei, né? Então existia uma grande dificuldade das pessoas se recuperar e continuar livre, né? Apesar da cidade ter o Desafio Jovem dentro da cidade aí, praticamente, né? E tendo esse privilégio que tem muitas pessoas que buscam de longe, né? A recuperação aqui no Desafio Jovem de outros estados, até mesmo de outros países, né? Verdade. E está aqui no Desafio Jovem, sendo aqui do nosso lado, né? Então foi um grande privilégio para mim, né? Poder participar do Desafio Jovem, me recuperar lá. Eu digo assim, participar porque foi um momento que a gente teve assim uma nova vida, uma nova chance de viver, né? Meu nome é Sidney Valger, sou natural da cidade de Carazinho, tenho 41 anos hoje, né? E minha vida foi um pouco bastante dificuldade no início, né? Até os 8 anos de idade, nós moramos ali na cidade de Carazinho e viemos embora para essa região aqui. Sapiranga, Parobé e Três Coroas. E aos 8 anos de idade, aos 9 anos por ali, 10 anos, meu pai e minha mãe se separaram. Aonde tudo começou, né? A gente passou muita dificuldade só com a mãe. A mãe trabalhava durante o dia para tentar nos sustentar e chegava muitas das vezes à noite, né? Então, nesse período de tempo, a gente passava a maioria do tempo sozinho, né? E hoje a gente vê tem muita amparo até na sociedade, tem muito trabalho para os jovens, né? Os pais estão mais atentos aos filhos hoje, né? Apesar que ainda existe também essa dificuldade, né? Mas naquela época era uma época que a gente não tinha, né, a novidade, não tinha tantas coisas assim que nos ajudasse, né, a nos preencher naquele espaço de tempo. E a gente estudava um período de tempo e o restante do tempo a gente ficava sozinho às vezes, né, e se enturmando com algumas pessoas. Ali pelos 14 anos mais ou menos a gente começou a ir para o centro com os amigos, né, entre aspas. Com os amigos a gente conheceu os primeiros cigarros, a bebida alcoólica, né, graças a Deus não tive o vício do cigarro, né. Mas daí a gente conheceu a maconha com uns 14, 15 anos de idade. Existe uma espécie de uma cultura, né, nas cidades de interior, né, da gurizada se reunir na praça principal e sempre com muito uso de bebida, né, muito uso de algumas outras substâncias também, mas principalmente a bebida, né, Sidney? E geralmente o jovem, mesmo que ele não tenha o desejo de usar a bebida, mas se juntando junto, estando junto no grupo, vai chegar um momento que ele vai experimentar. Vai chegar um momento que ele vai experimentar se está usando droga, mesmo que ele recuse algumas vezes, mas vai chegar uma vez que ele vai experimentar por curiosidade, por estar junto no grupo, vai tentar se familiarizar mais ali, tá, né? Vamos dizer assim, como naquela época a gente dizia uma palavra muito, era careta, né? Então a gente acabava muitas vezes experimentando, usando a substância que nós tínhamos naquela época, era maconha e cocaína, né? A maconha, ela não tinha um efeito tão devastador, tão destrutivo como a cocaína, né? E daí, passaram os anos, a gente conheceu a cocaína, aonde a gente se aprofundou, a gente conhecemos o fundo do poço, né? Hoje, infelizmente, existem muitas drogas, né, sintéticas, né? O crack, que é uma das drogas que mais destrói a vida da pessoa. Hoje o crack, ele é como uma cachaça no bar, né? Verdade. A pessoa, quando ela começa a tomar cerveja, né? Ela tem dinheiro, ela tem outras bebidas, né, mais cara, né?
mas depois, quando ela não tem mais nada, ela parte para cachaça, que é a última bebida que a pessoa vai, que é o último recurso dela, né? E o crack, infelizmente, hoje, as pessoas começam na sociedade usando uma droga sintética, uma droga mais forte, e quando não tem mais nada, não tem mais dinheiro, não tem mais nada para se manter, ele parte para o crack, que é uma droga mais barata e mais destrutiva também, né? Que acaba levando as pessoas a andar de um lado para o outro aí, com os dedos todos. Há poucos dias tinha uma pessoa na igreja ali que vinha ali, às vezes no culto ali, pedir ajuda. A gente tentou até levar para o desafio jovem, né? A gente olhava para os dedos dela todo destruído. Queimado por causa do cigarro, do uso do crack, né? Do crack. Fica ali fazendo o estalo que eles chamam, né? Com um isqueiro, com um fósforo, alguma coisa. Geralmente usando um isqueiro, assim, ele fica fazendo esse movimento, né? Com os dedos e vai queimando parte dos dedos, né? É terrível. E a gente vê que as pessoas, elas vão assim, elas juntam uma latinha para juntar 2 pila para ir lá conseguir usar a droga, né? Então é uma coisa assim que a sociedade, a grande maioria da sociedade não vê, né? Ou passa despercebido, não quer nem mesmo acompanhar, nem mesmo ver, né? Hoje, uma das maiores problemas que existe na nossa sociedade hoje, né, é as drogas, né? E ela entra devagarzinho, as pessoas entram com curiosidade, que nem eu estava falando, né? E voltando ao meu testemunho, quando eu cheguei aos 18, 19 anos de idade por ali, eu não me recordo bem as datas, assim, eu vi que não tinha mais esperança. Eu vi que não tinha mais solução para o meu problema. Eu estava muito aprofundado, né, na cocaína, usava de segunda a segunda. Eu trabalhava um período de tempo nas firmas, que tem bastante firma de calçado, né? E graças a Deus a gente sempre trabalhou e ganhou bem nas firmas, né? A gente trabalhava um período de tempo até juntar um seguro, um acerto, para passar semanas ali usando e gastando dinheiro e pegando seguro-desemprego, trabalhando junto para conseguir se manter no vício, né? Então foi um período muito triste, né? E eu olhava para trás, chegava agora, nós estamos chegando no final de ano, né? Eu olhava para trás quando chegava no final de ano e via que não tinha adquirido nada. Apesar de ter trabalhado o ano todo, ter trabalhado nas firmas, e não conseguia adquirir nada por causa do uso das drogas, né? Elas nos roubavam todos os sonhos, esperança de vida, né? Eu entrei no Desafio Jovem em 2001. Tivemos esse privilégio de chegar ali. Foi, acho que dia 23 de maio, se não me falha a memória. E como é que surgiu o Desafio Jovem? Apesar de tu já morar em Três Coroas, talvez já ouvia falar do Desafio Jovem, mas como é que surgiu assim? O que foi o evento desencadeante, vamos dizer assim, que foi o fundo do poço, a gota d'água, em que tu disse, vou ter que ir para o Desafio Jovem? O Desafio Jovem, ele surgiu na minha vida, assim, apesar que na praça central aqui tinha uma placa muito grande ali, né? Que é o anúncio do Desafio Jovem ali. Surgiu através de uma cunhada minha. Ela me falou, quem sabe tu vai pro Desafio Jovem e tal. No momento eu não dei muito crédito, né? E passou um tempo assim, encontrei uma pessoa que andava na rua. Três Coroas tinha passado por lá. Apesar de não ter ouvido a voz de Deus, não ter dado crédito, estava passando ali, daí conversando com ele, acabamos ele falou, eu queria voltar, de volta para o Desafio Jovem e tal. Daí começamos a conversar e perguntar, por curiosidade também, e acabei conhecendo o Desafio Jovem e resolvi me recuperar lá. Cheguei em 2001 ali, tivemos uma recuperação onde a gente aprendeu a palavra de Deus, né? A gente tinha um pouco de conhecimento, a gente ia na igreja quando mais pequeno, mas nunca tinha me aprofundado, né? Nunca tinha assim um conhecimento. E ali, chegando ali, a gente teve um encontro com Jesus e ele pôde nos libertar e transformar a nossa vida. Estamos aí há quase 22 anos aí, servindo ao Senhor, graças a Deus. Eu louvo a Deus pelo Desafio Jovem. Muitas pessoas não valorizam a instituição, não valorizam as pessoas que estão se recuperando porque elas pensam, é um drogado que está lá, é um viciado em droga. Mas as pessoas não valorizam porque não aconteceu na família dela. É verdade. O dia que acontece na família da pessoa, de alguém, ela vai valorizar, né? É a mesma coisa uma doença. As pessoas muitas vezes não buscam a Deus pela vontade própria, né? Mas quando tem necessidade, elas vão buscar a Deus. Quando estão doentes, quando estão enfermos, quando tem alguém na família no mundo das drogas, como a gente está relatando aqui, as pessoas buscam a Deus, né?
É verdade. Isso que tu trouxe é uma questão muito interessante que eu já ouvi de outros irmãos também, né? Que ouviram falar do desafio jovem pelos próprios usuários de drogas, né? Por aqueles que passaram em algum momento pelo desafio jovem e talvez até não aproveitaram, como tu mesmo trouxe essa questão, né? Não aproveitaram a oportunidade mas ficou, né, aquela memória, né? O dia que eu quiser me recuperar, ou o dia que alguém falar sobre recuperação, é desafio jovem, né? Isso é muito comum a gente encontrar esse fato, né? E esse fato ele é muito interessante porque tem um pastor do Desafio Jovem de Portugal que ele fala que o Desafio Jovem ele precisa conseguir imprimir, né, dentro da pessoa, implantar memórias de uma recuperação. Né? Que mesmo que a pessoa não ficou ali, mesmo que a pessoa não permaneceu no desafio jovem, mas a memória de um lugar de recuperação ficou. E o dia que ela quiser mudar de vida, o dia que alguém disser, estou pensando em mudar de vida, ela mesma vai dizer, se tu quer mudar de vida, no desafio jovem. Né? Isso é muito importante isso. É que nem essa pessoa que eu relatei que não ficou, mas ela tinha vamos dizer assim, uma boa memória, né? Uma boa... Exatamente. Vamos dizer assim, ela lembrava que lá era o lugar certo para ela estar. Apesar de não estar lá, né? Exatamente. É a mesma coisa a pessoa quando está na igreja, né? Muitas vezes não dá valor de estar na igreja. Verdade. E muitas das vezes está longe dos caminhos do Senhor, ela começa a pensar, mas eu era feliz dentro da casa de Deus, não sabia. É verdade. E as pessoas da mesma forma, né? As pessoas que infelizmente, né, não vão para lá e não dão valor, que tem algumas que, apesar do esforço, apesar do desafio jovem trazer todo um programa, né, para recuperar, as pessoas muitas vezes não valorizam essa oportunidade. E acabam voltando muitas das vezes e caindo e acabam lembrando que elas eram felizes. Elas tinham paz no coração, elas estavam livres das drogas e acabaram voltando para a mesma prisão, né? Verdade. Isso que tu traz é interessante, né? Então quer dizer que não apenas o desafio jovem tem que proporcionar memórias de uma recuperação, a igreja, ela também tem esse dever, vamos dizer assim, de conseguir implantar nas pessoas a memória de uma vida feliz, memórias de uma vida abençoada, de vidas de paz, em que talvez a pessoa em algum momento possa até sair do contexto da igreja, mas o dia que ela pensar em ter paz, em ser feliz e ser realizada, ela vai procurar no seio da igreja, né? Então é um desafio também para pastores, é um desafio para irmãos conseguir ser essa igreja acolhedora, né, que é um grande desafio hoje, né, para as igrejas também, né, fazer esse trabalho de acolhimento do pecador, do usuário, do morador de rua, da pessoa que está com problemas, né, é um desafio mesmo, né. E hoje a gente vê o trabalho que falaste ali do Café Convívio, né, hoje existe um amparo muito grande, né, porque a maioria das pessoas que se recuperavam na minha época ali, que eu falo de 2001, há 20 e poucos anos atrás, elas chegavam em casa e encontravam uma família sem uma estrutura, né? Para receber, né? Uma pessoa vinha para lá, se recuperava, escutava a palavra de Deus, se libertava, e ela vinha com aquele desejo que a família dessa também fosse para a igreja. E muitas das vezes é o tempo, né? Na minha família aconteceu assim. Esse foi o teu caso, né? Minha família, a gente veio de lá, minha família não era cristã, né? A gente morava com a minha irmã em casa, minha mãe. E então os outros dois irmãos meus eram casados, então a gente encontrou essa dificuldade, essa barreira, né? Mas ao passar do tempo, o tempo foi, né? A gente foi aprendendo, a gente veio com aquele desejo que eles também fossem para a igreja, mas não foi naquele exato momento, né? Então eles passou um tempo ali, eles começaram a entender que a palavra de Deus é que liberta, que transforma a vida deles. Mesmo quando tinha trabalho na igreja, a gente sempre convidava, eu estava sempre convidando, a mãe participou muitas vezes, assim, né? A minha irmã já era um pouco mais difícil, mas quando tinha um trabalho especial a gente convidava para tentar levar eles, para eles também se sentir também, né? Que muitas das vezes eu estava no culto na igreja, me lembro, eu ficava imaginando, que bom que minha família estivesse aqui, talvez eles iam se converter nesse culto, porque a gente estava ali envolvido, sentindo a presença de Deus, né? Porque é gostoso a gente estar na igreja, né? Sentindo a presença de Deus, e daí a gente ficava pensando assim, se meu pai estivesse hoje aqui,
quero até mandar um abraço para ele, também está ali escutando o Pois programa. o pai está assistindo então o programa, ouvindo, que Deus possa abençoar. Como é que é o nome do teu pai? José. Então Deus abençoe o irmão José, né, que está ouvindo aí o programa, assistindo o programa com o irmão Sidney aí. E eu estava na festa do Desafio Jovem, né, agora no dia 10 que nós estivemos lá, e cruzamos rapidamente, porque eram muitas pessoas, tinha muita gente, e cruzei pela tua irmã, né, que está firme também, né, que Deus possa abençoar a mana também do irmão Sidney. A minha irmã Zeli também, um abraço para ela. Nós estivemos lá na festa lá. Olha, foi uma festa marcante, né? Quem teve lá marcou mesmo a presença de Deus naquele lugar ali, aonde que foi o berço, né? De todos nós que se recuperamos, é um berço. Então a gente nunca vai esquecer. É como a casa da nossa casa, né? Nossa casa, nossa família. A gente nunca vai esquecer. Por mais que a gente ande, sempre vai ter boas lembranças, né? E vai sempre memorizar aquelas lembranças que a gente estivesse falando antes ali, né? Exatamente. E Sidney, como é que foi assim os desafios? Como foram os desafios saindo da recuperação, saindo do Desafio Jovem, né? Tu ficou um tempo no desafio, teve uma experiência de conversão, de recuperação, e chegou um determinado momento que, bom, agora volta para a sociedade, volta para a mesma cidade, na mesma família, para aquele mesmo ambiente. Como é que foi naquele tempo para ti? Bom, a meu retorno para Três Coroas, né, foi um pouco difícil, como eu relatei ali, pelo fato da minha família não estar na igreja, né? A gente enfrentou um pouco de dificuldade no início de tentar se entrosar, tentar chegar no bom senso de cada um, vamos dizer assim. Eu ia na igreja, então as coisas que eu estava aprendendo na igreja eram diferentes. A palavra de Deus nos ensina a andar diferente, né, conforme esse mundo anda, né? E o que eu tentei fazer aqui fora, quando eu vim do Desafio Jovem, é tentar deixar aquelas amizades que eu tinha antes de lado, né? Tentar uma nova amizade dentro da igreja, tentar ver as pessoas dentro da igreja hoje, elas são pessoas que são diferentes do mundo, porque do mundo, a gente fala do mundo da sociedade, né? As pessoas da sociedade, elas, quanto mais tu tem valor, e dentro da igreja não é assim. Dentro da igreja as pessoas são amadas pelo que elas são, né? Então a gente procurou estar dentro da igreja, participar dos cultos, participar das festividades da igreja, estar sempre junto ali, né? E a gente começou a tomar um novo caminho, né? Apesar da nossa família não ser cristã, mas passou um tempo, a minha mãe começou a ir na igreja. A minha irmã hoje, lá em Santa Catarina, a minha irmã Tatiana, ela está indo na igreja, né? Se batizou ano passado, estivemos lá. Então, para mim, foi uma grande vitória. A minha irmã também, a Zeli, que mora aqui em Três Coroas também, né? Nos acompanha na igreja. Então, é uma grande vitória. A gente vê hoje o fruto, né? Mas que nem eu falei, é o tempo de Deus. Tudo tem um tempo. Para nós também foi um tempo que aprove a Deus, né? A gente passar por esse período de momento difícil, mas foi dessa maneira que Deus nos resgatou. E a nossa família, ao passar do tempo, vendo o testemunho da gente, vendo que na igreja existe uma esperança, né? E a gente falando também de Jesus. Então hoje estão na igreja, graças a Deus, servindo ao Senhor. A importância da tua perseverança, né? A importância daquela pessoa que teve a experiência de conversão conseguir perseverar, ainda que com todos os reveses, ainda com uma família que não comunga da mesma fé naquele momento, poder perseverar em oração, em uma vida de transformação, uma vida de bom testemunho, né? É que na realidade, quando tu vem de lá, todas as pessoas na sociedade, no bairro que tu mora, todas as pessoas, elas estão te observando para ver se tu vai conseguir vencer, se tu vai, né, passar pelas provas aqui fora, né? Porque aqui fora, na realidade, é um grande desafio também, por recuperado, né? É um grande desafio porque ele vai encontrar lá em cima do desafio, eu falo lá em cima que é um pouco mais acima de nós, né? A gente encontra o amparo, né? Tá na dificuldade, num dia difícil, tem alguém para te aconselhar, tem alguém para te dar uma palavra, tem alguém para te socorrer ali, como dizer assim, né? Mas aqui, quando a gente vem aqui, a gente tem que lembrar daquilo que a gente aprendeu lá e tentar botar em prática, né? E muitas das vezes é sozinho, né? Como dizer assim, né? Hoje, né, a igreja, graças a Deus, hoje as pessoas, a família já está sendo instruída, já está sendo feito um trabalho com a família também, no Café Convívio. Os familiares que vão lá visitar os seus familiares já são bem instruídos, como, né,
Então já tem um amparo mais, uma estrutura hoje, melhor, né? Hoje, por exemplo, né, indiferente de 20 anos atrás, hoje as famílias elas têm uma frequência maior no café convívio, elas conseguem ter uma frequência maior nas visitas, e nas visitas é sempre feito um trabalho de acompanhamento e de orientação. Hoje as famílias participam pelo menos uma vez por semana, de um culto no desafio, praticamente, porque através da live que nós temos na quarta-feira, as famílias têm a oportunidade de participar praticamente de um culto lá do desafio, então já vai conhecer um pouco mais como é que é a realidade, enfim. Então, é muito diferente de antigamente, que a pessoa ficava lá, mais reclusa, assim, mais, né, afastada da família, a família continuava do seu jeito, da sua maneira, e quando veio, recebia de novo a pessoa, né? A pessoa chegava e agora tô crente, agora mudei de vida, aquela coisa toda, e aí já chega querendo, geralmente, né? Choque, a pessoa, né, chega já querendo mudar também a família, né? Mãe tem que parar de fumar, pai tem que parar de beber, mana tem que parar de ir pra festa, e assim vai, né? A tentativa, né, da pessoa de tentar ajudar essa família, né, também a parar com os seus vícios e com os seus maus hábitos, e há daí esse momento de muito conflito, né, conflitos intensos aí nessa questão, né? É que na realidade a gente vem de lá com uma vida transformada, né? E a gente recebeu de lá a paz, a alegria no coração, né? E a gente, conhecendo a palavra de Deus, a gente quer que todos aqueles que cercam a gente, que estão no nosso alcance, que eles também possam ser alcançados, né? Que eles também possam ter paz no coração, que eles possam ter uma esperança de vida melhor, né? E a gente vem com esse intuito. E é que nem tu falaste ali, né? Aí chega em casa, as pessoas ainda não estão preparadas. Verdade. Não tem aquele amparo, não tem aquela preparação para ir para a igreja, né? Mas hoje, graças a Deus, eu louvo a Deus pelo desafio também fazer um ótimo trabalho nessa questão da família, né? De tentar ajudar os familiares também a ingressar nesse mesmo caminho e juntos, né, ir para a igreja e ser uma bênção de Deus, né, poder... quando eu cheguei, voltando um pouco o meu relato ali, eu tive um período de tempo na igreja e graças a Deus eu conheci a minha esposa, que é a Patrícia, né, onde nos casamos e daí montamos uma família. Hoje tenho 2 filhas, né, a Nahara e a Rayane, estão escutando lá, um abraço para elas. Então hoje, graças a Deus, Deus nos deu uma casa, Deus nos deu um carro, um trabalho bom para nós, onde trabalhamos, poder ser digno, né, diante das pessoas, né, honesto, né. Graças a Deus. E Deus tem nos honrado, graças a Deus por tudo isso. Hoje estamos ali na cidade de Igrejinha, cuidando da congregação, né, onde Deus tem nos privilegiado, né. Amém. Ontem, inclusive, estava aqui, né, o pastor na pizzaria ali, o pastor, como é que é o nome do pastor? Pastor Emerson. Pastor Emerson, queremos mandar um abraço ao pastor Emerson, todos os irmãos da Igreja Unidos em Cristo, né? Isso. Igreja Unidos em Cristo, Ministério de Parobé, que Deus abençoe, né? E tu está casado há quanto tempo, Sidney? Há 17 anos. 17 anos já, que bênção, que bênção. Não podemos errar a data aí, né? Não pode, né? Se errar a data, arranja problema em casa, né? Bênção de Deus. Que bênção. Temos 17 anos casados, né? Deus tem nos abençoado grandemente, né? E na igreja ali com o pastor Emerson, estava ontem ali, jantando com ele ali também, né? Foi uma bênção de Deus. Tivemos uma experiência nova, né? Porque nós temos um ano ali cuidando da congregação, e é onde Deus nos abençoa grandemente. A gente aprendeu a amar os irmãos também da mesma forma, nos passaram uma confiança muito grande, né? Porque geralmente quando para mim foi uma experiência nova, né? Porque a gente nunca cuidou de uma igreja, né? E chegar ali e começar um trabalho, cuidar um trabalho, né? E no início a gente se sentiu meio inseguro, né? Mas Deus tem nos honrado, Ele tem nos abençoado. E temos a presença do irmão Jorge ali também, que está congregando com nós ali. Tem sido uma bênção de Deus, grandemente, né? É isso aí, meu irmão. E qual a mensagem tu deixa, Sidney, para quem sabe, algum jovem que está nos ouvindo nesse momento e que está precisando de uma recuperação, ainda está com dificuldade de se decidir pelo desafio jovem ou por uma comunidade terapêutica? Qual mensagem tu deixa para esses jovens? Olha, todo final de ano, eu estava até conversando com o Felipe ali, e me veio à mente agora, todo final de ano a gente sempre faz aquelas promessas, né?
de todo ano, né? Ah, esse ano eu quero emagrecer, esse ano eu quero parar com isso, esse ano eu quero parar de fumar. Então, o final de ano parece que a gente sempre pensa assim, o próximo ano vai ser diferente, né? Verdade. Então, para você começar a tua vida, para você começar o teu ano, o primeiro passo quem dá sempre é nós. A gente tem que dar o primeiro passo em busca de Deus, né? Porque Deus, ele sabe que tu precisa de uma recuperação, Deus sabe que você precisa de se libertar. Então, o teu esforço, vamos dizer assim, uma das coisas que eu consegui vencer no Desafio Jovem, que eu trouxe para a minha vida e carrego junto comigo, é que a gente tem que estar cansado dessa vida. Se a pessoa está cansada de viver do jeito que ela vive, que está sem esperança e está pensando assim, eu quero dar um basta, chega dessa vida, o tempo é agora, a oportunidade é agora. Verdade. Você dá o primeiro passo e encontra o Desafio Jovem, aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão no fundo do poço, e buscar uma recuperação, porque nunca é tarde demais. Enquanto a vida há esperança, né? O tempo vai passando, os anos vão se passando, talvez você, que nem eu, olhar para trás e ver assim que não fez nada esse ano, né? Vamos dizer assim, o ano passou, você não conseguiu adquirir nada, não conseguiu fazer nada por causa do uso das drogas. As drogas te roubam muitas coisas, o sonho, a esperança. E Deus, ele está sempre de braços abertos a nos esperar.